Vamos falar agora do indeferimento, aliás, da improcedência liminar do pedido. Então, a gente falou no momento anterior sobre o indeferimento da petição, entendemos, tranquilo, show, indeferiu, o pessoal nem vai processar ela, né? A parte contrária só vai saber mesmo da existência daquela ação depois, quando o juiz informá-la, ou então se tiver recurso. Agora, a improcedência, ela vai trazer um bizu. A improcedência, gente, ela vai analisar o objeto da demanda. Então, vai falar assim, ó, o Assis entrou com a ação e perdeu liminarmente. Você vai falar assim, desgrama, professor. Como assim eu perdi liminarmente? Liminarmente, sem ouvir a outra parte, é sério isso? E eu vou falar, é sério, Assis. Então, a improcedência liminar, ela vai analisar o mérito e falar que você está errado sem a necessidade de ouvir a parte contrária. Óbvio, gente, que essa hipótese ia ser extremamente restrita. Então, o bizu improcedência liminar, vai ser sem ouvir a parte contrária. E, obviamente, vai ser hipótese restrita. Então, se eu estivesse anotando no meu material, fazendo as anotações enquanto assisto a aula, eu ia puxar uma setinha e ia colocar assim o bizu. Entendimentos vinculantes. Eu puxaria aqui uma setinha e colocaria entendimentos vinculantes. Por quê? Porque isso é exceção da exceção da exceção. Porque normalmente o processo ele precisa ser analisado para julgar procedente ou improcedente. Ele precisa de uma fase de conhecimento. Então, a ideia da improcedência liminar ela é muito excepcional. Então, o bizu é esse, lembrar de entendimentos vinculantes. Vamos à hipótese para vocês verem. Nas causas que dispensem fase instrutória. E aí, então, a gente vai fazer umas anotações aqui. Dispensar fases instrutórias. Então, assim, ó, não necessita provas para a demonstração do direito. Logicamente, estaremos, coloquei assim, logicamente, estaremos diante de demandas que versam sobre matéria de direito e não de fato. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, gente, essa ideia da improcedência liminar, quando a gente fala que dispense fase instrutória, quer dizer que eu não preciso de prova. Quer dizer que são circunstâncias que independe de ouvir testemunha, perícia, demais documentos a serem produzidos, são coisas mais objetivas. Então, ponto importante. O juiz, independentemente da citação do réu, então, ó, independente da citação do réu, Então, vamos falar aqui, inaudita, altera, faz, sem ouvir a outra parte, liminarmente, colocar os bizus. Julgará liminarmente improcedente. Então, ó, servirá para julgar liminarmente improcedente. Professor, pode julgar liminarmente procedente? Não, gente, não pode julgar liminarmente procedente. Por quê? Valendo 0,5 na prova. Por que não pode julgar liminarmente procedente, Lucas Alves? Cri. Valendo os mesmos 0,5. Leandro, por que não pode julgar liminarmente procedente? Nagai, por que não pode liminarmente julgar procedente? Michael, por que não pode julgar liminarmente procedente? Só os flagrantes delito, hein? Essa vai pro YouTube no flagrante delito, viu, gurizada? Essa tá aqui, ó, no fragante, como dizia um professor meu, delegado na época, no estado de fragrância. Gurizada, eu não perguntei, obviamente, para vocês estavam online, por isso que ainda até atribuí ponto, mas é o seguinte, você não pode julgar liminarmente procedente
Por quê? Por uma questão muito óbvia. Como é que eu vou julgar uma demanda procedente sem ouvir a parte contrária? De quem que é o interesse? Quem que está sendo lesado? Cadê a ampla defesa e contraditório? Porque uma coisa é julgar liminarmente improcedente, quem que está sendo prejudicado ali? Somente o autor. Como é que eu vou prejudicar o réu sem oportunizar ele a hipótese de ampla defesa e contraditório? Aí o Michael colocou assim, professor, processo civil eu estou aprendendo. Aí eu vou lá e falo, Michael, tu que é um cara do penal, professor Michael Oliveira do direito penal, cara ferinha do baile. Eu posso condenar alguém criminalmente sem o exercício da ampla defesa e contraditório? Ele vai falar para mim assim, não, óbvio que não, professor. Jamais, tá vendo? É uma prerrogativa do réu. Eu nem posso obstar a hipótese de defesa, ele pode até ser revel, mas vai ter ali uma defesa. Então, o que eu quero que vocês ponderem? Que eu não posso julgar procedente liminarmente, porque ao réu haverá o prejuízo diante da ruptura do direito, da garantia da ampla defesa contraditória. Agora, liminarmente improcedente implica dizer o quê? Que o autor não tinha razão e está atrelado àquelas ideias vinculativas que eu já trouxe o bizu para vocês. E quais são essas ideias vinculativas? Enunciado de súmula do STF e STJ. Por que uma súmula, professor? Porque é um entendimento consolidado pelas turmas, perdão, pela corte. E a súmula vinculante, professor? Súmula vinculante, somente o STF. Súmula, os tribunais, tá bom? É o posicionamento do tribunal sobre aquela matéria. Acórdão proferido, acórdão é a forma que a gente chama o julgamento, a decisão das turmas, dos colegiados. Proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. Então, ó, recursos repetitivos é quando eu tenho várias demandas sobre a mesma matéria que verse sobre direito. Então, eu tenho vários recursos sobre a mesma matéria e aí eu posso fazer um julgamento onde eu vou puxar 3 como leading case, por exemplo, que são os casos modelos a serem apreciados, e aí eu vou pegar e sedimentar o entendimento e aplicar a todos os outros demais casos com aquela mesma questão. Me fiz claro? Entendeu essa ideia de recurso repetitivo? Sim. Professor, depois só podia escrever os termos que o senhor usa, que é bom para a gente depois ficar pesquisando. Quais os termos? Esses em inglês? Esses aí que o senhor usa aí, é bom para a gente ficar pesquisando depois. Tá bom. Porque senão toda vez que o senhor falar, a gente vai na hora na cabeça, que diabo é isso? Show, beleza. Isso eu acho importante. É esse tipo de manifestação que eu acho incrível. Beleza? Fica bom assim? Professor, Tranquilão. todas as vezes que se falar em súmula vinculante, eu já posso atrelar o raciocínio ao STF? Sim. Somente o STF vai exarar a súmula vinculante. Súmula. Isso. É um entendimento de todas as cortes, né? Do STJ, de todo mundo. Aí vira súmula. Não precisa ser de todo mundo. Ó, Que por é a exemplo, jurisprudência, que aí vai de forma repetitiva, e o STF vai e julga a favor julga a favor não, né? é quando ele consolida um entendimento. Então, por exemplo, eu não me lembro agora se é a súmula 610 do STJ. Foi um dia que eu levei uma turma justamente para visitar o STJ e acabou que de forma. É essa mesmo, súmula 610. Gente, foi um momento muito marcante. Na época eu era coordenador da instituição e eu levei uma turma para assistir uma sessão do STJ, que é com hora marcada, enfim, muito legal. E cheguei lá e a gente presenciou um momento histórico. E você vê que essa súmula ficou na minha cabeça, súmula 610, que foi sobre o suicídio e o contrato de seguro de vida. Uma decisão assim interessantíssima, na qual o STJ entendeu que a pessoa que faz um seguro de vida não tem a intenção de se matar como regra. Então não seria razoável que o suicídio afastasse de pronto a ideia do prêmio. E aí colocou que passado um período, eu acho que o suicídio não vai ser coberto. É 3 anos. Não, primeiros 2 anos, eu lembro disso. Nos primeiros 2 anos de vigência. São 3 anos, será que eu tô me enganando? Eu essa semana eu tinha ouvido 3, professor, mas eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza, mas assim, já tô me sentindo já feliz porque eu sei que essa súmula de 2018 foi quando eu levei a turma. Eu acho que são 2. O Lelis tinha falado na aula que são 2. Então são 2. Ah, então são 2.
Então são isso 2. mesmo. São 2. Show, beleza. Professor João Leles consignando para o YouTube que é um dos melhores professores do Brasil. Então, se ele falou, tá falado. Apesar de que ele também é humano, mas Leles é um vade-mecum ambulante. O Não, cara mas manja eu muito. lembro, ele falou na aula Então, 2 que anos. para o suicídio é 2 anos. 2 anos. E o interessante, gente, que a turma pôde presenciar exatamente o nascimento de uma súmula, que é o entendimento consolidado pela corte, que estava sendo reiteradamente aplicado, e aí então sedimentaram esse entendimento. E aí houve uma súmula, no nascimento de uma súmula sobre essa matéria. Então, é a consolidação do entendimento pacificado sobre determinada matéria. Né? Então, isso daí vai surgir como uma forma a instruir. Né? Então, apesar da gente não ter a necessidade de sempre ter a demanda improcedente liminarmente, claro, o juiz pode analisar de uma forma diferente. Para ele se omitir disso, tem que utilizar 2 técnicas para poder pegar e afastar as ideias vinculativas que eu vou explicar aqui agora. Então, nos recursos repetitivos, a gente vai falar desse leading case, onde vão ser casos que vão ser selecionados para servir como paradigma para os demais, onde eu vou pegar aquilo ali como exemplo, vou julgar eles e vai abarcar o entendimento para todas as demandas sobre aquela matéria. Então, vê, ó, recursos repetitivos. E aí vem aqui, ó, incidente, resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência. De acho é isso, professor. É uma coisa semelhante. É quando eu vou ter várias demandas sobre a mesma matéria, e aí eu busco unificar o entendimento para afastar a insegurança jurídica. Imaginem vocês o seguinte, nós temos 8 varas da Fazenda Pública aqui no Distrito Federal. Se cada vara tiver um entendimento sobre aquela matéria, vai virar uma baita de uma confusão. E aí, por conta disso, existem alguns incidentes que visam uniformizar determinadas matérias. Então, aqui no Distrito Federal, tem muito questão de concurso público envolvendo o Distrito Federal. Matéria de concurso público contra o Distrito Federal. Competência, vara da Fazenda Pública. E aí, então, para evitar que a gente tenha essa insegurança jurídica pela diferente hipótese de apreciação, aí é comum que se tenha ali uma uniformização de jurisprudência ou então um incidente de demanda repetitiva. Agora, imagine o seguinte. Essa aqui é uma matéria que você estuda em pós-graduação, tá? Mas eu já vou colocar aqui para vocês. Imagina o seguinte, essa ideia, ela sempre vai ser aplicada? Eu sempre vou aplicar a ideia que está ali no caso? Será que ela não pode mudar? Então, a gente vai falar de 2 técnicas. Olha o nome bonito aí, Assis. Overruling e distinguish. Professor, isso é macumba? Eu vou falar, rapaz, larga de ser preconceituoso, tem nada de macumba. Isso está em grego, professor? Também não está em grego, larga de ser preconceituoso aí com a língua grega e falar que ela é mais estranha. Professor, isso está em quê? Está em inglês. Metido, hein? Um pouquinho, mas é o nosso ordenamento jurídico que tem dessas. Overruling significa superação. E a outra técnica é chamada de distinguish, que é chamada de distinção. Distinção, né? Distinção não, né? Destituir é tirar. Distinção. Então, vamos lá. O que significa o overruling e o distinguishing? O overruling é quando o julgador vai dizer que aquele entendimento consolidado está superado, ultrapassado. E a técnica do distinguishing, nós vamos falar de distinção. Vou colocar aqui superação. Aqui, distinção. O julgador irá informar que o caso utilizado como argumento é diverso do caso da demanda. Então, essas técnicas, overruling e distinguish, elas existem quando você vai invocar esses entendimentos vinculativos. E aí, para você não aplicar o entendimento vinculativo não, vinculador, né, perdão. Para você não aplicar essa hipótese, ou o julgador vai aplicar o overruling, falando que aquele entendimento já foi superado, ou então distinguish para trazer uma distinção entre o julgado e o caso em concreto. Alguma dúvida? Não. Não? Beleza.
E, por fim, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. E aqui a gente vai pegar essa mesma ideia aqui, do entendimento, da posição, da consolidação do entendimento pela Corte. Beleza? Então, essas hipóteses ensejam a aplicação da improcedência liminar. Tá bom? Tá vendo que são muito específicos? É Professor, muito... fiquei com uma dúvida. Diga. Nesse caso do overruling, que o jogador diz que está ultrapassado, mas como ultrapassado se é uma súmula, se é um entendimento consolidado? Tem que ter alguma outra que a substitua? Vamos lá. Pensa comigo aqui o seguinte. Tu nasceu antes dos anos 90, Su? Não, nasce em 90. Tá bom, mas tá ali, na meiuca. Nessa época, a ideia de constituição de família, ela trazia uma percepção que a gente tinha no Código Civil de 1916, modelo patriarcal, ainda com uma espécie de... Espécie não, trazendo uma forma bem contaminada de machismo sistêmico. Então, a constituição da família, ela era mamãe, papai e filhos. Então, a mãe solteira não era vida como filho. Não, perdão, como família. Não quer dizer que essa hipótese ela poderia ser revista. Então, o vídeo, por exemplo, posteriormente reconheceu a mãe solteira como unidade familiar, posteriormente reconheceu pela resolução 175 de 2013 a união homoafetiva, mas antes eram entendimentos quase que uníssonos sobre a vedação desse tipo de circunstância. Então, foi uma superação daquele entendimento. Então, o óbice, o impedimento do reconhecimento da união homoafetiva por meio do Instituto do Casamento trouxe consigo uma superação de um entendimento anterior. Então, o que aconteceu? Um overruling daquele entendimento que outrora tinha validade. Entendi. Uhum. Isso acontece, Suelen, de uma forma bem constante. Porque nós temos muitas questões que foram pacificadas sobre a égide de uma lei anterior, de uma sociedade com outros costumes. Entende? Uhum. Então, são circunstâncias que foram apreciadas em outro momento. Outra possibilidade, outro costume, outra sociedade. Né? Hoje a gente tem uma difusão muito maior de informação, a gente tem uma sociedade mais moderna. Hoje a maioria da sociedade entende que o STF são compostos pelos ministros. Pode até não saber o nome de todos, mas a maioria sabe que são 11. Então acaba, sabe, conhecendo algumas coisas processuais que antigamente as pessoas, não digo nem processuais, né, vai até além, assim, da própria estrutura do Estado mesmo, e acaba que antigamente não tinha. Então você tem uma capacidade maior de transmissão de informação, uma cultura diferente, então uma evolução dos costumes. Lembra lá na ideia inicial, quando a gente fala de história, sobre essa questão do costume ser fonte de direito? Justamente por isso. Então, Uhum. o overruling, ele acontece, sim, e o distinguish também. Então, isso daí é mais comum do que se imagina. Claro, não pode ser comum demais, porque senão aí você não tem posicionamento consolidado, né? Mas assim, o overruling sobre aqueles entendimentos mais antigos. Ah, Show? não, tranquilo. Agora consegui entender. Obrigado, professor. Claro, quer ver? Ó, vamos pensar aqui um exemplo. Tu tens o STF, que ele tem uma súmula sobre um efeito paralisante no caso da cobrança de dívida pelo depositário infiel. Diabo é efeito paralisante. Quer dizer, a prisão do depositário infiel, ela é incompatível com o tratado internacional. A OSF vai lá e fala, olha, para que eu tenha aplicabilidade desse tratado internacional, eu tenho que paralisar um efeito da Constituição. O STF não pode tirar um termo da Constituição, porque ele é o guardião da Constituição. Quem somente poderia fazer isso? O poder constituinte originário. Então ele não pode tirar um termo da Constituição. Ele pode estender um direito e garantia fundamental, e aí depois ele também não pode voltar atrás por causa do efeito cliquet. Isso tudo que eu estou falando, a gente falou em história, tá? Do efeito cliquet, lembram disso. Aí vai que lá na frente ele revisa essa ideia da súmula vinculante acerca do efeito paralisante. Então eu vou ter um overruling sobre a demanda. Digamos que a sociedade ficou doente no nível hard. Ficou doente bizarro. E aí todo mundo começou agora a ser depositário infiel. E aí então tornou-se necessário voltar com aquela norma. Então ele trouxe uma superação do entendimento que outrora ele tinha. Show? Entendi. Show. Fera, do momento.
Vamos lá. O juiz pode julgar improcedente de forma liminar quando ele verificar que a demanda está incorrendo em decadência ou prescrição. Gurizada, a gente já falou bastante sobre isso, né? Do 205 e seguintes do Código Civil. Prescrição é o prazo para pretensão. Decadência, perdeu o direito. Então você tinha ali um prazo para exercer o direito, não exerceu, perdeu o direito. Tu tinha um prazo para buscar a sua pretensão, não exerceu, perdeu ali a possibilidade da sua pretensão. Então, prescreveu a pretensão, decaiu o direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta o juiz pegar, mandar, citar, verificar e ttt, quando ele já verificou nesse primeiro momento que ali naquele caso, opa, ocorreu a decadência. Só que, claro, gente, óbvio, o juiz antes desse tipo de reconhecimento, se você olhar o artigo 9º, o artigo 10º, ele oportuniza a parte autora a possibilidade de manifestação, né? Então, em razão da vedação da decisão, surpresa. Uma vez que não foi resolvido, ou então a parte se quedou inerte, o juiz verificando aquela circunstância, não foi esclarecida, ele já pode pegar e julgar liminarmente, que quer dizer o quê? Julgar sem ouvir a outra parte, sem necessidade de ouvir a outra parte. Show? Ficou claro isso? Ficou. Beleza. Essa aí é a decisão inaudita lateral partes, né? Isso, a ideia é de liminar, né? De sem a necessidade de ouvir a parte contrária. Beleza. Beleza? Professor, o camaradinha foi lá e não apresentou o recurso cabível dessa sentença. Bem, se camarada não apresentou recurso, quais são os efeitos? Primeiro, se ele não apresentou recurso, passou o prazo, nós vamos ter a coisa julgada formal por não apresentar o recurso. Então vai ocorrer o chamado trânsito em julgado. E vai ocorrer a coisa julgada material, porque o juiz, ao julgar improcedente a demanda, afirma que o autor não possui razão no mérito da questão. Então, a diferença da ideia do indeferimento para a improcedência é que o indeferimento indefere o processamento. E a improcedência fala, tu tá errado. Assis, tu tá errado, tu não tens razão. Enquanto o indeferimento é, Assis, eu vou extinguir isso aqui porque você não tem esse direito para poder processar alguém. Então, o direito é de terceiro. Ou então, Assis, tu não trouxe clareza aos fatos. Assis, tu esqueceu de delinear os pedidos. Não dá para entender a conclusão lógica. Compreenderam a diferença entre esses dois? Esse último é indeferimento, né, professor, que você falou? Esse de não dá para entender, indeferimento. A improcedência é, tu tá errado. Você tá errado, acabou, não tem direito. Exato, você tá errado. Só pensar nisso. Beleza. Improcedência, tu errou. Indeferimento, a ação não pode ser processada. Perfeito. Valeu. Lembrou desse bizu? Show. Professor, e na prova, como é que você vai cobrar? Gente, na prova, obviamente, eu vou dar um caso e aí você vai ter que analisar se aquilo ali é um indeferimento ou improcedência. Professor, eu quero fazer a prova da forma mais honesta possível e não quero olhar o código. Eu vou falar assim, tudo bem, eu escolhi tu, acho bacana do momento. Então, o que tu tens que identificar? A natureza daquela decisão. Se pegou e entrou no mérito, no objeto, foi lá e julgou improcedente, falando que você não tem razão quanto ao pedido, então, nesse caso, eu vou falar de improcedência liminar. Se eu pegar e falar que não pode ser processada, está inepta, carente dos elementos da ação, aí eu vou falar de indeferimento. Sentença terminativa para o indeferimento, sentença definitiva para o caso de improcedência. Show? Show. Essa aqui daria uma boa dica, viu? Ótimo, do momento. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá se retratar em 5 dias. Eu já tinha dado um spoiler na aula de indeferimento, mas preste atenção. O efeito de retratar-se, normalmente, ele é do agravo de instrumento. No caso, nessa oportunidade, retratar-se aqui em 5 dias é algo muito próprio desse tipo de procedimento. Por quê, gente? Porque o recurso de apelação não traz em sua natureza esse tipo de recurso.
esse tipo de modalidade. Então, o que o recurso de apelação é? É um recurso que cabe da sentença. Show! O que vai fazer, professor? O juiz vai pegar, intimar a parte contrária, vai possibilitar ela apresentar a contra-razão, que é a sua defesa no recurso, e vai para o tribunal. Essa ideia de se retratar é muito própria, somente nas previsões onde eu tenho ali a descrição própria da lei sobre essa circunstância. Ok? Vão lembrar disso na hora da prova? Vou lembrar disso na hora da prova da OAB? Pera. Por fim, se o juiz entender que de fato ele estava errado, que existe ali a necessidade de proceder com a demanda, aí ele vai pegar e vai mandar citar a parte contrária para pegar e apresentar a sua devida defesa. Professor, e se o juiz não se retratar? Aí vai para o tribunal, né? Obviamente chamar a outra parte ao processo, e aí, então, nesse momento, você vai ter ali a apresentação de contra-razões e o tribunal vai decidir se está certo ou errado. Ok? Há alguma dúvida, gurizada? Ficou claro? Professor, repete essa parte da retratação do juiz. Perfeito, vamos lá. Eu vou lá e falo assim, Vector, julgo improcedente de forma liminar sua demanda, uma vez que vai contra a súmula 00008. Quero só falar número 8, né, professor? Mas eu queria dar uma inovada. Então, lá contra a súmula 00008. Aí tu vai lá e fala assim, apresenta o seu recurso e dentro do seu recurso tu vai lá e coloca, excelência, olha, verificando o disposto no artigo 332, quando da improcedência liminar, é necessário entendimento vinculativo. Ocorre que o caso em concreto versa sobre tal, destoando da ideia vinculativa nos termos apresentados, papapá. Aí eu sou o juiz e recebi aquele recurso, eu vou mandar citar a parte contrária, porque ela então ela não apareceu no processo, e ele já vai ter ciência daquele recurso e vai ser intimado para apresentar a contrarrazão. Só que o juiz, ao verificar aquilo ali, ele pode pensar, o Vector tem razão, então eu vou voltar atrás. Ao invés de eu pegar e fazer todo esse procedimento sobre o recurso, eu vou pegar e vou falar assim, parte contrária, tem um processo contra você. E aí eu sigo o procedimento normal, que é o quê? Apresenta a sua contestação, vamos seguir todo o processo normal, aquela reta do primeiro dia de aula, procedimento comum. Mas pode ser que o juiz fale assim, não, inferno, eu tô certo, você tá errado, tá realmente em procedência liminar, preenche tal, isso. A parte contrária vai apresentar a contra-razão no recurso, que é a primeira vez que o réu vai aparecer, e aí o tribunal vai analisar. O tribunal analisando, ele vai falar o seguinte, juizão, você estava errado. Faz o seguinte, volta, manda citar a parte contrária e julga daí. Ou então ele vai pegar e vai confirmar, fala assim, juizão, tu tem razão, tá certo, procedência liminar, tá indo contra o entendimento consolidado. Então, essas são as consequências que podem acontecer quando houver tal hipótese de procedência liminar. Ficou claro? Ficou sim, professor. Tranquilão. Su, ficou bom? Ficou, professor. Show. Turma, mais alguma dúvida sobre essa matéria? Professor, então quando o juiz proceder que o processo, o andamento dele for para o tribunal, não vai ser mais o juiz da vara que vai julgar? Boa, excelente. Excelente pergunta. Vamos introduzir aqui agora para vocês 2 termos novos. Todo mundo aí está prestando atenção? Vamos colocar... Quem está anotando? Vamos anotar 2 termos novos. Eu tenho o juiz que profere... Vamos falar de juízo, tá? Porque não vai ser só juiz, não. Aquela decisão daquele indivíduo, daquele juízo, ela vai ser chamada... Aquele juiz vai ser chamado de juízo aquo. A separado Q-U-O. Aquo. E o juízo que vai receber o recurso é chamado de juízo ad, A-D-Q-U-E-M, ad quem. Então, ó, eu tenho de um lado o juízo aquo, que é aquele que proferiu a decisão, e o juízo ad quem é para quem vai ser remetido. Então, a dúvida da Débora é perfeita e cabe muito nessa ideia, porque a gente vai verificar o seguinte, deixa eu compartilhar aqui. A sentença enseja o manejo
do recurso de apelação. Então, qual é a forma de impugnar uma sentença? Apelação. Show, top, do moment, professor. Beleza. Quando eu estiver falando da apelação, esse recurso, vamos colocar assim, será um recurso que deverá ser protocolado no juízo AQUO. Então, vamos colocar AQUO. Normalmente, a gente sempre coloca em itálico, tá? Então, juízo AQUO. Vou colocar aqui, o que proferiu a decisão, sendo remetido, aí, após ouvir a parte contrária, vou colocar assim, após a manifestação da parte contrária, ao juízo a de quem? Então, exemplo. Recurso de apelação será interposto na vara que sentenciou o processo e será remetido ao tribunal. Então, eu vou pegar e interpor meu recurso no juízo AQUO e ele vai ser apreciado ao juízo a de quem? Para apreciação do recurso. Beleza? Ficou claro? Do momento. Ficou sim. Nice. Beleza. Turma, sobre isso. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza. Sem nenhuma dúvida? Então, vou encerrar. Sem alguma dúvida, Sueli? Não. Houve um murmúrio, um certo desespero, um me ajuda? Não. Não? Tranquilo? Fique tranquilo. É Tô mais processando todas as informações da aula, é porque é muito detalhe. É muito conteúdo. Mas fique tranquilo. Vou encerrar agora a gravação e você vai ter essa possibilidade também de revisar e de tirar a dúvida comigo.